Olá, eu sou o monitor Marcelo e hoje, nós do projeto Exercício e Coração, vamos retomar o nosso bate-papo sobre as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Hoje falaremos sobre os exercícios de força, que são aqueles em que uma parte do corpo faz uma ação para vencer uma resistência. Por isso eles também são denominados treinamentos resistidos, ou ainda musculação. Os exercícios de força, apesar do nome, não precisam sempre ser realizados em altas intensidades. Eles também podem ser realizados em intensidades leves e moderadas, trazendo também benefícios à saúde. Os exercícios de força são muito importantes, pois trazem benefícios à saúde cardiovascular, e assim como os exercícios aeróbicos, estão relacionados à menor mortalidade por todas as causas. Além disso, quando realizados em conjunto com os exercícios aeróbicos, os exercícios de força promovem a otimização dos benefícios à saúde, tornando-os ainda maiores. Os exercícios de força são essenciais na manutenção e ganho de massa muscular, a massa magra. Eles também reduzem as perdas na massa óssea. Esses dois fatores, tornam o exercício de força muito importante na velhice, onde há uma perda natural, tanto de massa muscular como de massa óssea. Por isso, a OMS nos recomenda 2 sessões de treinamento de força por semana, em intensidade moderada, em conjunto com a recomendação para exercícios aeróbicos. Agora, em conjunto com o monitor Daniel, nós traremos demonstrações e sugestões de como realizar os exercícios de força no conforto de sua casa. Dando continuidade à nossa conversa, é hora da gente pensar um pouco sobre como implementar o treinamento de força no nosso dia a dia. E o primeiro ponto a ser considerado aqui é a questão dos materiais e equipamentos necessários. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós não precisamos obrigatoriamente de materiais e equipamentos muito sofisticados para fazer um bom treino. Na verdade, a nossa sessão já pode ser muito bem realizada utilizando materiais e utensílios simples que nós encontramos na nossa própria casa. Coisas como cadeiras, bancos, a sua poltrona, o seu sofá, um cabo de vassoura, um bastão de PVC, até mesmo alguns alimentos, como garrafas de água, latas de óleo, sacos de arroz, feijão, açúcar, dentre outros itens, né? Obviamente esses materiais eles não são destinados, em último caso, para o treinamento físico, mas se forem utilizados com criatividade e segurança, acima de tudo, podem servir de uma forma muito eficiente para o nosso propósito. Além disso, muitos exercícios utilizam apenas o peso do próprio corpo e você vai perceber na prática que em muitos casos isso já é mais do que o suficiente, tá bom? Então, pensando nos exercícios que você pode fazer na sua casa, eu quero aqui trazer os mais tradicionais, os mais conhecidos dentro da musculação e a gente começa falando dos exercícios de rosca. Esses exercícios são voltados para o bíceps, que é esse grupo muscular da parte anterior do braço. E durante a sua execução, o objetivo é levantar o peso que se encontra na sua mão, fazendo com que ele se aproxime do seu ombro. Durante a execução da rosca, é muito importante que você mantenha o seu cotovelo posicionado ao lado do tronco o tempo inteiro. As roscas podem ser feitas de forma simultânea ou alternada, ou seja, os 2 braços ao mesmo tempo ou um braço de cada vez, e você pode ainda posicionar a sua mão de diferentes formas, com as palmas da mão voltadas para cima, para os lados ou para baixo. Você vai perceber que manipulando esse aspecto você consegue criar diferentes formatos para o mesmo exercício, tá bom? Passando agora para os exercícios de tríceps, que é esse grupo muscular na parte posterior do braço, a gente começa falando do tríceps testa. Ele é um exercício considerado de nível iniciante, porque ele é realizado deitado, pode ser feito na sua cama, no banco ou no chão. O importante é que você tenha uma superfície confortável que te permita deitar e acomodar toda a sua coluna. Durante a execução do tríceps testa, você vai sustentar uma carga acima da sua cabeça com as 2 mãos e você vai flexionar os seus cotovelos, deixando com que esse peso desça em direção à sua testa de forma controlada. Em seguida, você vai fazer força para estender o seu cotovelo e levantar esse peso até que o seu braço esteja novamente na posição inicial. Ok? Uma segunda opção para trabalhar o tríceps é o exercício conhecido como tríceps coice. Ele é um pouquinho mais difícil porque ele é feito em pé e ele recebe esse nome porque o movimento lembra um coice de um cavalo. No tríceps coice você vai inclinar o seu tronco à frente, mantendo a sua coluna alinhada, e para te ajudar a sustentar essa posição você pode utilizar o encosto de uma cadeira ou a própria parede para te auxiliar ali no equilíbrio. A execução do tríceps coice é simples, você vai estender o seu cotovelo, fazendo com que o peso que está na sua mão se projete para trás. Ao final da extensão do cotovelo, é muito interessante que o seu braço esteja o mais alinhado possível em relação ao chão.
Tudo bem? Uma última opção que eu trago para vocês de exercício para o tríceps é o tríceps francês. Esse exercício pode ser feito tanto sentado quanto em pé e você tem nele um peso posicionado acima da sua cabeça. A lógica de execução lembra um pouco a do tríceps testa, porque você vai deixar esse peso descer de forma controlada e em seguida você vai fazer força para estender o cotovelo, levantar o peso e retomar o alinhamento inicial do seu braço. O fato de posicionar o peso acima da cabeça coloca o ombro numa posição que pode ser desconfortável. Então, comparado aos outros dois exercícios, o tríceps francês ele é considerado de nível avançado. Então, se você sentir desconforto, não se preocupe, não faça o tríceps francês. Trabalhe em cima das outras opções que a gente apresenta aqui e assim você vai se desenvolvendo dentro das suas possibilidades. Tudo bem? Chegando agora no peitoral maior, que é esse grande grupamento muscular posicionado na face anterior da nossa caixa torácica, nós temos as famosas flexões. Se você não consegue realizar uma flexão no seu formato tradicional, não tem problema, nós temos algumas regressões que tornam esse exercício um pouco mais fácil na medida em que o seu corpo fica mais em pé. Então, se você está começando agora, uma boa opção para você é a flexão na parede. Você vai se posicionar a uma certa distância da parede, apoiar os seus braços na largura dos ombros e o movimento é simples. Você vai se inclinar à frente, deixando com que a sua testa se aproxime da parede e em seguida você vai empurrar o seu corpo para fazer com que você se afaste. Na medida em que você dominar a flexão na parede, você pode avançar para a flexão no banco. A dinâmica é a mesma, só que é um pouco mais difícil porque o seu corpo está mais inclinado e você vai trabalhando até chegar no ponto em que você consiga fazer a flexão no solo. É um formato um pouco mais difícil porque agora o seu corpo está totalmente na horizontal. Em todos os formatos de flexão, é muito importante que você mantenha o seu corpo sempre alinhado para que a execução seja eficiente. Tudo bem? Chegando agora nos exercícios para dorsais, os músculos das costas, nós temos as remadas e eu trago aqui para vocês o primeiro exercício, que é a remada curvada sentado. Então você vai precisar de uma cadeira ou de um banco, se acomode bem, segure um peso em cada mão e você vai inclinar o seu tronco à frente, tomando cuidado de manter a sua coluna alinhada. A execução do exercício é simples, você vai puxar o peso, fazendo com que ele se aproxime do seu tronco. Em seguida você deixa descer novamente e vai refazendo o movimento. Tudo bem? Dominou a remada curvada sentado, você pode avançar para a remada curvada em pé. A dinâmica de execução é exatamente a mesma, só que ele é um pouco mais difícil porque sustentar essa posição de tronco inclinado à frente com a coluna ereta é um pouco mais difícil quando você se encontra em pé. A demanda de estabilização é um pouco maior. Então você pode optar por esse exercício como uma progressão. Por fim, eu trago aqui a remada alta, que é um exercício que pode ser feito tanto em pé quanto sentado. Normalmente ele é feito em pé. E você vai manter o seu tronco totalmente ereto e puxar um peso para cima, fazendo com que ele suba alinhado ao seu tronco até o ponto em que as suas mãos estiverem próximas do queixo. Esse exercício ele demanda uma certa rotação externa do ombro, então ele pode gerar um certo desconforto. Mais uma vez, a gente recomenda que você escolha dentro das possibilidades que forem mais adequadas para a sua condição. Tá bom? Chegando agora nos exercícios para o abdômen, nós temos as famosas abdominais. O nome é muito sugestivo, né? É um exercício que trabalha esses grupos musculares da parte anterior do nosso abdômen. E nos formatos mais tradicionais, as abdominais são feitas no solo. Então, se você for fazer no chão, é interessante que você tenha aí um colchonete, um edredom ou até mesmo um tapete. Tá bom? A execução da abdominal ela é simples, mas ela requer alguns cuidados. Então, você vai flexionar o seu tronco em um grau que seja suficiente para tirar as suas escápulas do chão. E a respiração é um ponto muito importante. Então, toda vez que você flexionar o seu tronco, solte o ar. Tudo bem? Nós temos o famoso abdominal supra, que ele é voltado mais para essa parte superior do abdômen, é aquele movimento mais curtinho. E você tem também os abdominais infra, em que você vai manter o seu tronco reto e você vai movimentar o seu quadril. Nesse exercício é importante que você coloque as suas mãos na base da sua pelve para garantir uma posição adequada da sua lombar e não gerar nenhum desconforto. O abdominal infra ele pode ser feito de dois formatos. Você pode começar fazendo com os joelhos flexionados. Então você flexiona o seu quadril, aproximando o seu joelho em relação ao tronco. E na medida que você domina esse formato, você pode avançar para o abdominal infra com os joelhos estendidos. E aí as suas pernas vão fazer um movimento de pêndulo, subindo até o ponto em que elas estejam perpendicular ao solo, ou seja, na vertical. Tudo bem?
Se o abdominal infra deitado no chão for desconfortável, você pode ainda fazê-lo no formato sentado. Então você pode pegar uma cadeira ou um banco, se acomodar bem, apoiar a sua coluna e nesse formato você vai simplesmente levantar os seus joelhos, ou seja, puxar os seus joelhos para cima, fazendo com que os seus pés percam contato com o solo. É um exercício simples, mas você vai sentir bastante ativação no seu abdômen. Beleza? Chegando aqui nos membros inferiores, nós temos exercícios para o quadríceps, que é esse grupo muscular da parte da frente da coxa, e a gente começa aqui falando da flexão do quadril, é aquele exercício de elevar o joelho à frente, né? Então, é muito interessante que você tenha aí um ponto de apoio, se o equilíbrio for um problema para você, e no exercício você vai puxar o seu joelho para cima, flexionando o seu quadril. Na medida que você dominar esse exercício, você pode avançar para um formato um pouco mais difícil, que é fazer a flexão do quadril com o joelho estendido, e agora você vai fazer um formato de um L, né? A sua perna vai estar completamente estendida e isso vai aumentar a produção de força, a necessidade de força no seu quadríceps. Tudo bem? São exercícios unilaterais, então é importante que você faça para ambas as pernas. Um outro formato interessante é o senta e levanta. É um exercício bem sugestivo, como já diz o nome, você vai sentar e levantar. Então, pegue uma cadeira ou um banco, assuma a posição sentada, se acomode e você vai fazer força empurrando o chão para baixo até você ficar em pé. Em seguida você vai sentar novamente, tomando cuidado de apontar os seus joelhos para fora, o seu quadril para trás, para manter a sua coluna totalmente alinhada. Tudo bem? Na medida em que você dominar o senta e levanta, você pode avançar e alcançar o agachamento, que é o mesmo movimento, só que agora sem o auxílio da cadeira, mas a lógica continua a mesma. Eu agacho, joelhos para fora, quadril para trás, o meu tronco alinhado e em seguida eu empurro o chão para baixo para fazer com que o meu corpo se projete para cima. Tudo bem? Chegando agora nos posteriores de coxa, que é o músculo, como o nome já sugere, está localizado na parte de trás da coxa, a gente tem os exercícios de flexão do joelho. Então, posicionado em pé, você pode mais uma vez utilizar algum ponto de apoio para te auxiliar no equilíbrio e você vai flexionar o seu joelho, fazendo com que o seu calcanhar se aproxime do seu glúteo. É um exercício simples, mas ele tem uma ação bem interessante nos seus posteriores de coxa. Se esse exercício ficar fácil, você pode avançar para elevação pélvica. Esse é um exercício feito deitado, então mais uma vez é interessante que você tenha uma superfície confortável. Você vai se acomodar no chão com os seus joelhos flexionados, os seus dois pés totalmente em contato com o solo. Você vai empurrar o chão e projetar o seu quadril para cima até que você esteja com o seu tronco totalmente alinhado. Tudo bem? E chegando por fim nos músculos da panturrilha, nós temos ali as famosas flexões plantares, né? É aquele exercício que você empurra o chão para baixo, tirando o seu calcanhar do chão. É muito simples, provavelmente você já conhece. E você tem ainda a possibilidade de fazer ele no formato sentado, que é conhecido como pressão de sólios. Mas a lógica é exatamente a mesma. Empurrar o chão e elevar os calcanhares para trabalhar o músculo da sua panturrilha. Tudo bem? Eu sei que eu falei demais, é muita coisa, é muito exercício, mas não se preocupe, você não precisa colocá-los em prática todos os dias. Nas suas sessões você pode escolher de 5 a 6 exercícios para colocar em prática. A gente vai deixar aqui algumas sugestões de sequência ao final desse vídeo e você pode ir trabalhando dentro do seu nível de condicionamento. Na medida em que o exercício ficar fácil, você pode ou aumentar o peso ou aumentar o número de repetições. Então, existem muitas possibilidades de você trabalhar o treinamento de força na sua casa. Lembrando que treinamento de força não precisa ser sempre feito em alta intensidade. Tudo bem? Acima de tudo, preze pela sua segurança e, no que for possível, conte sempre com o Projeto Exercício e Coração. É um prazer estar aqui se exercitando e ajudando vocês a manter o estilo de vida ativo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, faça os exercícios em casa e a gente se encontra na próxima. Valeu!